O tema da mensagem de hoje é 3 coisas que Jesus nunca disse. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui esta noite para ouvir a Tua voz. Pai, que eu venha diminuir agora, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, crescer dentro de mim. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito falando à Tua igreja, Senhor. Abre os olhos, os ouvidos, Pai, para que eles possam absorver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um, Pai, esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente precisa, às vezes, entender o que Deus disse, mas também precisamos o quê? Ter consciência daquilo que Ele também não disse. E a coisa mais frustrante para nós, para você, é viver o quê? À espera de uma coisa que Deus nunca falou que ia cumprir na sua vida. Mas aí você fica o quê? Com aquela esperança, com aquela promessa dentro de você que já virou uma verdade. Por quê? Porque foi você que colocou na sua cabeça e transformou aquilo numa verdade que nunca foi falada. Então muitas vezes nós colocamos algo ou ouvimos a nossa própria alma falando dentro de nós, algo que Deus nunca falou, uma promessa que nunca vai se cumprir, algo que nunca vai se concretizar, e muitas vezes nós tomamos para nós isso. Isso não é bom, porque aí você começa a culpar Deus por Ele ter feito algo que Ele não falou que ia fazer. A gente precisa ter esse discernimento de saber o que Deus falou e o que Ele não falou. Olha o que diz Gênesis 16, 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então aqui a gente vê um exemplo claro, né, que Deus não falou. Deus não vai lá e falou para Sarai, falou: fala para Abrão, que ainda não tinha mudado o nome de Abraão, né? Era Abrão ainda. Então Deus prometeu um filho para Abraão. E eles já eram de idade, já estavam com uma idade avançada. Então Sarai fala assim para ele: não, vai lá e tem um filho com a minha serva. Deus não falou isso. Deus nunca falou isso para ela. Nunca falou: Sarai, vai lá, fala para Abraão que ele tem um filho com a serva. Porque o filho da promessa vai demorar. Isaac ainda não chegou, vai demorar um pouco. Então vai lá e tem filho com ela, que é mais rápido, mais prático. Deus não falou isso. Mas eles quiseram adiantar as coisas, né? Sarai falou: não, nós já estamos velhos, daqui a pouco nós não conseguimos mais ter filhos. Mas se o Senhor prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa aquilo que você está passando, Ele vai cumprir. Ele te falou. E se Ele te falou, é verdade. Agora, se você tomou algo que Ele não falou para você, coisa da sua cabeça, então não é verdade. Muitas vezes nós ficamos frustrados por algo que nós mesmos acreditamos, nós mesmos queremos adiantar algo para falar: não, Deus falou, mas Deus não falou. Jesus nunca disse isso. E hoje nós vamos ver 3 coisas que Jesus nunca disse. A primeira delas é: Jesus nunca disse que seria rápido. Mas isso não foi um problema para Pedro, não foi um problema para Davi, José, e nem para nenhum herói da fé. Nenhum tiveram algum problema de ser rápido ou demorar. Mas tem sido o quê? Um problema para a nossa geração. A geração do fast food. Antigamente, né? Eu ainda sou dessa época de que o pastor já falou várias vezes aqui, né? Da internet de escada. Eu peguei ainda um pouquinho dessa época da internet de escada. Demorava 50 anos para aquela página abrir. Imagina se fosse hoje. Você ia quebrar o computador. Tem um vídeo que circula na internet do cara quebrando um computador, é porque não fez alguma coisa. Mas imagine, você tá lá esperando todo o tempo aquela página lá, demorando meia hora para abrir. De repente dá uma coisa na internet e parou. Você fica bravo. Mas se fosse hoje a internet para por alguns segundos, nós já ficamos desesperados. Parou a internet, vamos lá ver o que é o cabo, o que é que eu não... Ontem mesmo tinha um cara mexendo no poste lá, a internet parou, acho que um pouco lá. O cara tirou o cabo lá do fio, não é possível. Porque parou. Não, nós vivemos uma geração onde o que acontece? Nós queremos para agora, nós queremos para ontem. Você pede uma comida para comer e você já quer que aquela comida assim materialize ele na sua frente assim, ó. E não é assim. Demora um tempo para fazer. Por isso que isso tem sido um problema para a nossa geração. E é por isso que muita gente que estaria a alguns passos de viver o maior romper da sua história, mas tem desistido por não saber que está perto demais do que imagina.
Às vezes está perto demais da sua promessa, só que você acha que está demorando demais. Você fala, não, está demorando. Jesus falou que seria rápido, prático, simples, mas está demorando. Não é assim. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Não adianta a gente querer, vou dar uma ajudinha para Deus. Fala, Jesus, vou te ajudar a me ajudar. Que melhor. Bom isso, né? Ajudar Jesus a não ajudar. Não, você tem que deixar ele fazer, porque é um processo. E quando nós colocamos algo na frente que não é Deus que falou, consequentemente é 99% de estar errado. É muito difícil você fazer algo que Deus não falou para você fazer. Muitas vezes você fala que está demorando de muito para acontecer algo na sua vida, mas se você tiver o entendimento do que Deus tem para você, vai durar por alguns, não vai durar por alguns anos, mas vai durar a vida inteira, para sempre. Você tem que ter esse entendimento. Que não é algo que o Senhor vai te dar que vai ser passageiro, mas é algo que vai ser duradouro. A promessa, quando ela se cumpre na sua vida, ela é duradoura, é pro resto da sua vida. Quando a promessa se cumpre na vida de Abraão, que ele seria pai de multidões, onde nós chegamos? Talvez naquele tempo ele falava, cadê a multidão que não veio? Cadê meu filho que não chega? Essa é a dúvida. Será que vai vir? Será que não vai vir? Quando que vai ser? Nós temos dúvida. Com certeza você gera uma dúvida aí na sua cabeça quando algo é prometido para você. Mas a verdade é que o mais importante não é o quanto tempo demora, mas é o quanto tempo vai durar. Quantas pessoas têm por aí dizendo que 3 meses é muito pouco, 1 ano é muito tempo para eu esperar pela minha promessa. Mas vale a pena esperar, vale a pena esperar. Principalmente, a gente tem muito aí, as pessoas hoje em dia, a gente vê muitas casais tendo um relacionamento fora de casamento, querendo adiantar o seu casamento, ou esperando a pessoa certa, porque Deus tem a pessoa certa para você. Se você orar e esperar, Deus vai enviar a mulher certa para você, o homem certo para você. Não é aquele que vai durar meses, mas é aquela pessoa que vai viver com você a vida inteira, cuidar de você a vida inteira. Eu estou o quê? Vamos fazer 19 anos de casado, 19, né? Não sou muito bem com data, não. 19 anos. E talvez, se lá no começo, quando as coisas eram um pouquinho mais complicadas, talvez nós tivéssemos desistido naquela época. Nós estaríamos aqui? Não. Mas nós esperamos, nós suportamos as situações que acontecem. Porque casar não é ruim, casar é bom. Você vai ter uma pessoa ali que vai cuidar de você e você vai cuidar dela. E vice-versa. Esse é o propósito de Deus para o casamento. É para que você viva com a sua parceira, com o seu parceiro, o resto da sua vida. Não é por momento. Então, quando a gente espera algo acontecer, é porque Deus já vai preparar tudinho para a nossa vida. Então, por isso que vale a pena esperar. Foi o que nós tivemos aí no ano passado, no casamento do meu sobrinho, e eles tiveram aí um tempo de namoro, a menina era cristã, então acabou levando ele para Cristo. Então, acabou levando ele, falando, apesar de ele já conhecer de pequeno, ser batizado, mas se desviou, saiu, então encontrou alguém que botou de novo no caminho. Deus preparou uma esposa que é cristã para que ele voltasse para o caminho. E aí foi tudo preparado. Quando eles casaram, já tinha casa, eles tinham a vida dele mais ou menos estabilizada ali. Então hoje eles estão bem. Mas por que esperaram? É esperar no Senhor. Quando nós esperamos ali, o Senhor falou, vai, agora é a hora. E você vai, as coisas acontecem. Por quê? Quando Deus fala, tem o quê? Durabilidade. Então, quando nós temos a ciência da durabilidade da promessa, você não se move mais por uma janela de tempo. Tempo para você não é mais nada. 1 ano, 5 anos, 10 anos, enfim, não é nada comparado àquilo que o Senhor tem para você. Você já não está mais preocupado se vai acontecer ou não, quando vai acontecer, porque você sabe que quem te prometeu, ele vai ser fiel para cumprir. E é assim que o Senhor faz. Deus, ele vai te usar no lugar que você já foi provado. Você já só vai ser promovido naquele lugar que você já foi provado. Aquela área que você tem mais dificuldade, Deus vai trabalhar ali. Se você está sendo provado nas finanças, é nesse lugar que o Senhor vai te usar. É nesse lugar que o Senhor vai fazer com que você prospere, para que você possa ir na vida das pessoas ministrar aquilo que o Senhor falou na sua vida. Então eu quero declarar algo na sua vida agora. Gostaria que você levantasse suas mãos, recebesse isso do Senhor. Se você permanecer e não duvidar, e se você confiar e não desistir, se você continuar e não olhar para trás, é nesse lugar que Deus vai fazer você fluir.
É nesse lugar que Deus vai usar você. É neste lugar que Deus vai te abençoar. É nesse lugar que Deus vai fazer aquilo que naturalmente você não poderia fazer. É no lugar da dor, no lugar da vergonha, no lugar da falta, é no lugar da dúvida. É nesse lugar que o Evangelho prospera, se move. É nesse lugar que a glória de Deus vai se revelar ao seu favor. Tenha isso para você. Deus não permite algumas coisas na nossa vida para que nós ficamos frustrados, não. É para nós amadurecer. É para nós sabermos que quando você passa por algo e alguém estiver do seu lado passando pela mesma situação, você vai falar, eu venci. Deus estava comigo. Não foi rápido, não foi fácil, mas Deus está comigo. Você pode até se perguntar para Deus, será que é difícil só para mim? Será que as coisas acontecem só comigo? O que os outros estão pensando a meu respeito? A gente tem isso, às vezes perguntar, mas o que fulano pensa, o que fulano pensa? Não, irmão, não é assim não. Você tem que estar preocupado com aquilo que Deus pensa de você. Não que os outros, cada um vai pensar de uma forma. A multidão, ela sempre vai ter uma opinião a seu respeito. A sua história, sempre vai ter. Mas a verdade é que se você tem que escolher, é você que tem que escolher se vai ficar o quê? A opinião da multidão ou com a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você não precisa saber de cor e salteado a Bíblia inteira. Mas se você entender o que aquela palavra, que a Bíblia diz sobre você, está perfeito. Você não vai se preocupar com quem está falando de você. Você vai apenas se preocupar com o que o Senhor tem a dizer a seu respeito. Então você não vai se preocupar se vai ser rápido ou não. Você vai esperar aquela situação passar. Você vai esperar um momento difícil acontecer. E você verá a glória de Deus e o favor de Deus na sua vida. Às vezes você se prende a algumas palavras que são ditas de quem oculto. Mas você só se esqueceu de uma promessa que foi liberada sobre você. Algo foi liberado, mas você só se pega aquilo que está em oculto. Alguém diz para você, não vai acontecer, não adianta. Tal fulano fez isso, não deu certo. Então com você vai ser o mesmo jeito. Você tem que falar, não é comigo, não vai ser dessa forma não. Talvez faltou algo para aquela pessoa, mas comigo não, porque eu vou orar, eu vou ouvir a voz do Senhor e tenho certeza que Ele vai me dizer qual é a melhor maneira disso acontecer. Às vezes você está querendo fazer um negócio novo, está querendo, comprar uma casa nova, um carro novo, enfim. Às vezes você está querendo mudar o seu estilo de vida. Fale com o Senhor. Ore a Ele, clame a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te responder e vai falar qual é o caminho que você deve seguir. Só Ele vai falar. Deus já disse inúmeras vezes, filho, em mim já aconteceu. Mas você só esqueceu. Quando a voz de Deus se torna mais alta no seu coração do que os ruídos da multidão, você não tem mais dúvida se vai acontecer ou não. Você crê que já aconteceu. O que Deus promete não é algo que vai acontecer, mas o que Ele declara é algo que já aconteceu na sua vida. Você crê nisso? Então, a multidão não precisa ouvir, não. Porque há conselhos na multidão de conselhos. Mas você não tem que ouvir aqueles conselhos que vêm da multidão. A sabedoria, os conselhos, aqueles muitos conselhos. Mas não a sabedoria nos conselhos da multidão. Porque cada um vai dar uma opinião, cada um vai falar uma coisa. Então, presta atenção, quando Jesus chega na casa de Jairo, a multidão chorava a morte da filha dele. Mas quando Jesus diz, a menina não está morta, ela vai ressuscitar, a multidão começa a rir. Aqueles que estavam na porta começaram a rir, zombar dele, falaram, não, que a menina morreu, como que ela vai ressuscitar? Mas eles não tinham conhecimento de quem estava ali, que era o Senhor dos senhores, o médico dos médicos. Aquele que dá e aquele que tira a vida. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Então se Ele falou que vai ressuscitar, vai ressuscitar. É a mesma coisa, você está num velório lá, você está velando alguém, se Deus falar para você ali, o Espírito Santo vir no seu ouvido, Ele vai levantar. Talvez ali você fale, está amarrado, que é isso? Sai para lá. Por quê? Porque às vezes você está com medo, você está ali num velório, você fala, a pessoa já morreu, não tem como. Mas se você crê no Deus que você serve, você vai falar, amém. E quando Ele levantar, talvez muitas pessoas vão correr, mas você vai ficar. Ou vai correr junto, não sei. A gente não sabe qual é a nossa reação, né? Por isso eu acho que não acontece muito isso hoje, né? Não imagina, você está no velório, o cara levanta lá, todo mundo sai correndo, né? Mas enfim, chega lá, ele ressuscita a menina e pronto, tá aqui, tá viva. A menina só estava dormindo. Jesus fala, só estava dormindo, levanta, dá de comer para ela. Ficou sã. Mas zombaram dele. Porque é fácil chorar com os que choram, mas o difícil é aquele milagre que Jesus já liberou sobre você. Você sabe por quê? Que sua crise todo mundo vê, mas o seu milagre só você só vê com os olhos da fé. A sua falta todo mundo vê, o problema no seu casamento todo mundo vê,
as crises, tempestades, todo mundo vê isso. Mas o milagre só estão acessíveis pelos olhos da fé. Você só consegue enxergar o milagre do Senhor na sua vida com os olhos da sua própria fé. Então, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, já é o suficiente o milagre acontecer na sua vida. E é nesse momento que você tem que escolher qual opinião que você fica, com a da multidão ou com a voz de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que toda ferida fechada em Deus se torna um ministério aberto nele. Declare aí para quem está do seu lado: cada ferida sua fechada está ligada a um ministério aberto em Deus. Amém? Então, se você está sendo ferido na sua família, o que vai acontecer? Deus vai te usar para ministrar sobre famílias. Por quê? Porque é uma situação que você está passando. Você já passou e talvez aquela família está passando pela mesma coisa. Se você está sendo tocado nas finanças, Deus pode prosperar você, para você ministrar sobre e liberar finanças sobre as outras pessoas. A palavra do Senhor diz o quê? Que nós não pediremos emprestado, mas emprestaremos às nações. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, o Senhor ele vai te prosperar. O Senhor ele vai fazer com que a sua vida se torne uma vida totalmente transformada. Porque o Senhor não gosta que ninguém fique passando ali necessidade. Eu não trouxe você aqui para você ficar passando necessidade, para você sofrer, não. Eu te trouxe para você ser renovado, para você ser transformado, para você viver uma vida de comunhão com Ele. Então declara aí com autoridade: eu creio que tudo que falta em mim sobra em Jesus. E nessa noite eu apresento para Ele todas as minhas fraquezas. Eu recebo dele a força que eu preciso para viver o maior romper da minha história. Amém? Você tem que saber quem Jesus é e o que Ele tem declarado sobre você. Jesus nunca disse que seria rápido, mas a verdade é que não é o mais importante, não é o quanto tempo demora, mas é o quanto tempo vai durar. Quantos ministérios avançaram de forma rápida, mas não se sustentaram ao longo dos anos? Quantas portas foram abertas de ministério por aí que você vê fechando, ou que já fecharam, porque talvez foi muito rápido, mas há algo que Deus trabalha. Quantos casamentos aconteceram da noite para o dia, mas não suportaram o primeiro ano de crise? Melhor é o final das coisas do que o início delas. Estou aqui só para te lembrar que você já sabe, mas talvez em algum momento você se esqueceu. O que eu vou te lembrar esta noite é que nenhuma lágrima sua foi esquecida pelo Senhor. O salmista diz: o Senhor toma nota de cada uma das minhas lágrimas. Então, cada lágrima sua que cai, o Senhor está lá, segurando. Ele sabe qual é a razão daquilo. Então, o tempo da humilhação, ele gera o quê? Em você um caráter aprovado. O tempo da aprovação gera em você uma fé inabalável. O tempo dos vales gera em você coração humilde. O tempo da espera prova as suas motivações. Tem coisa que você acha que é Deus, mas você não consegue esperar meses, é porque não era de Deus para você. Se você não conseguiu esperar meses, é porque não era de Deus para você. A gente precisa esperar no Senhor, porque o Senhor é aquele que te faz passar, te aprovar e vai fazer com que a tua promessa ela seja duradoura. Então aquilo que Deus tem para você suporta o peso do tempo, da luta, das provações, das tentações. E o tempo do processo de Deus só está te preparando para você receber a promessa dele. Por quê? Porque o Senhor ele tem que preparar você para receber a promessa. Você crê nisso? Tudo aquilo que nós vamos receber do Senhor, nós temos que estar preparados para receber. Porque senão acontece muito rápido, assim como está falando aqui. As coisas vêm, acontecem rápido, de uma forma rápida, e você não absorve totalmente aquilo que o Senhor tem para você. Então aquilo acaba fugindo pelas tuas mãos. Mas quando você espera no tempo certo, o Senhor traz no tempo certo, aquilo torna duradouros para você. Tem coisas que Deus está segurando para você, não por punição, mas por zelo. Fala aí para quem está do seu lado: Deus não está punindo você. Ele só está zelando por você. Porque sabe, se aquilo que iria acontecer lá no seu 10º ano de caminhada com o Senhor
acontecesse no primeiro ano, sabe o que aconteceria? Você falava assim, ó Senhor, eu não preciso mais de você não. Sabe por quê? Porque as coisas estão caminhando, estão indo bem. Não preciso mais. Agora eu vou sozinho daqui. Pode deixar, fica tranquilo. Que daqui para frente eu vou sozinho. É por isso que tem coisas que demoram um pouco para que você tenha maturidade. Você sabe por que Deus te dá uma visão do futuro, mas não te dá um mapa de como você chega lá? Porque se Ele te mostrasse o final e o caminho, muitos iriam dizer, Jesus, até aqui eu sou grato por tudo, mas agora eu já sei o caminho, já sei o que eu vou fazer, então daqui para frente eu vou sozinho. É a mesma coisa que você tem um GPS ali no seu carro. Você está com o GPS, você sabe onde você vai chegar, mas você não conhece o caminho direito. Você sabe de onde você partiu e sabe o lugar que você tem que chegar, correto? Mas o meio, você não sabe quais os caminhos que você tem que trilhar, aonde que você tem que entrar, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para seguir em frente, você não sabe. E de repente, ali você entra num lugar onde não tem sinal mais, acabou, não tem sinal com GPS mais. E não ficou gravado lá. O caminho se torna cinza, você já não vê mais, a setinha já não vai caminhando mais, parou e aí você não sabe para onde você vai. Isso é depender do Senhor. Agora, quando tá tudo azulzinho ali, você sabe, você tá tranquilo, você fala assim, não, eu já sei o caminho aqui. Às vezes você olha assim, você dá um olho de relance assim, eu já passei por aqui, então aqui eu vou entrando, porque você já viu. Isso não torna você dependente. Você se torna dependente do Senhor quando você sabe o começo de onde você saiu e o final da sua história. Mas o meio, você vai trilhando cada passo junto com Jesus. É Ele que vai te mostrar, filho, vira aqui. Filho, não vai por aí. Filho, para aí. Dá 2 passos para trás, avança 2 passos para frente. É o Senhor. Isso é esperar no Senhor. Você não vai andar mais confundido. Você não vai se perder ou entrar em caminhos que não são de Deus para você. Se você fizer do Senhor a tua confiança, a tua segurança, a tua esperança, e nenhuma voz de confusão vai te fazer perder tempo. Eu declaro em você, em nome de Jesus, você não vai andar confundido. Você não vai andar em círculos em busca de algo que não é o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você é bem melhor do que você imagina. Os sonhos de Deus para você é muito melhor do que você imagina. Amém? Então não tenha medo de confiar no Senhor. Se Ele desespera, espera. Porque as coisas não são tão rápidas. Não vai acontecer assim. Vai demorar um pouquinho. É um processo. Nós precisamos passar pelo processo. Segunda coisa que Jesus nunca disse, que seria fácil. Você sabe que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus? Como assim, pastor? Correndo risco com o Senhor? Poxa, eu vim para a igreja para correr risco com Deus? Sim. É o melhor lugar que você pode ir. Sabe por quê? Porque se o barco for um impedimento para você ficar molhado, mas ele vai também te impedir de andar sobre as águas. Se você preferir ficar dentro do barco, beleza, ok, você não vai se molhar. Mas se você decidir sair do barco, você vai andar sobre as águas com Jesus. Assim como foi com Pedro. Ele andou por alguns momentos na água. O poder do fogo não foi um problema para os 3 homens na fornalha. As alturas da onda não foi um problema para Pedro, que andou com Jesus sobre as águas. Você entendeu que só as circunstâncias que esses homens passaram foi o quê? Para que eles vivessem algo com Deus que nós, homens comuns, jamais viveríamos. Cada provação na sua vida é Deus te preparando para um nível mais elevado. Então você não precisa ter medo. Confie no Senhor. Quando Deus dá uma palavra para José, ele ainda era o quê? Um menino. Mas quando ele se torna governador, ele o quê? Era um homem. Quando o óleo da unção é derramado sobre Davi, ele o quê? Era um menino. Mas quando ele se torna rei, ele era um homem. Processo. Tem processo que nós precisamos passar. Não adianta nós pularmos os processos. Porque se nós pularmos algum processo de Deus na nossa vida, nós vamos culpar o Senhor lá na frente. Eu falo assim, ó Deus, tá vendo o que você fez? Olha aí, ouvi a sua voz, ó. Só que você deu um jeitinho também. Tem coisas que Deus tem confiado a você e que você ainda não experimentou. Porque nesta área, você ainda é um menino. Mas as tempestades que você viveu até aqui estão te levando você a um lugar de plenitude com o Senhor. A plenitude de Deus está esperando você crescer, você amadurecer. E quando isso acontece, a promessa chega para você. Olha o que diz Salmos 103:1. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ou seja, nós
precisamos bem dizer ao Senhor, é ser grato a Ele por tudo. Muita gente está desistindo não é porque tem falta de fé, mas porque tem falta de memória. Ou seja, você esqueceu a promessa do Senhor na sua vida. Sabe quando você esquece algo que você... eu ia fazer... Você fala assim, amanhã quando eu acordar, eu vou levantar, e aí eu vou tomar meu café e vou lá comprar alguma coisa em algum lugar. Aí você levanta no outro dia, você só toma um café, senta no seu sofá e fica lá parado. Você tem uma sensibilidade de que você está esquecendo algo, mas você não se lembra mais do que você tem que fazer. Se você esqueceu. Mas você precisa se lembrar de onde o Senhor te tirou. Dos livramentos que Ele já te deu. Dos milagres que Ele já gerou em você. Todo dia você vive um livramento de Deus. Tem uns que Deus permite que você vê, tem outros que permite que você não vê. Sexta-feira, eu estava conversando com... Não lembro quem que eu estava conversando. Era uma pessoa lá na empresa. E ela falou assim pra mim, sabe tal fulano? Eu falei, sei. Nossa, ela chegou lá passando mal, desesperada, chorando. Eu falei, tá, mas por quê, né? Ela teve um livramento. A pessoa nem crente não é. Mas ela falou, teve um livramento. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Falou, não, em tal lugar ela estava vindo e ela, não sei se foi fazer uma curva lá junto com uma carreta ou o que aconteceu, a carreta arrastou ela por um certo tempo, mas não aconteceu nada, diz que o carro lateral foi embora, mas a menina chegou lá na empresa sã e salva, é um livramento. É cristã? Não, mas Deus dá livramento para mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem Ele, para saber quem que é Deus na vida dele. É livramento. Tem uns que Deus vai te mostrar, outros Ele não vai te mostrar, porque realmente não é para você ver. Quem lembra do que Deus fez no passado não tem dúvida que Ele vai fazer mais uma vez na sua vida. Você sabe por que Deus permite que você passe por algumas provações? Para que quando alguém próximo de você pensar em desistir, você vai poder mostrar para essas pessoas suas cicatrizes e falar, olhe para mim, eu venci e você também vai vencer. Sabe por quê? Porque registro, amor. Registro, amado, você tem registro em todo lugar. Hoje nós temos aí o celular, onde nós passamos em algum lugar, registramos numa foto, fica lá, são registros. E você posta algo que vai durar o quê? 24 horas só. Ficou ali durante 24 horas, foi embora. Mas o que fica marcado? Fica marcado algo que você viveu, algo que você foi marcado. Talvez você tenha alguma cicatriz no seu corpo que você olha e fala, eu passei por isso. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu peito, que é de uma cirurgia, então quando eu olho para ela, eu sei que eu fui operado do coração. Mas eu não fico chorando, Senhor, eu fui operado não sei quantos anos atrás. Olha para mim hoje, poderia estar assim, assado. Não, eu olho, é uma marca, acabou. As mesmas coisas, algumas cicatrizes que ficam em você, você vai olhar é apenas uma marca. Isso aqui, foi o livramento do Senhor. Olha essa outra aqui. Aconteceu isso, mas o Senhor estava comigo. São cicatrizes que vão te fazer você lembrar da onde o Senhor te tirou, da onde você foi ferido. Os registros depois de 24 horas passam, mas as marcas geradas no tempo da batalha é o que vai sustentar você quando os gigantes tentarem te parar. É aquilo que Deus fez na sua vida. Ele fala assim, essa muralha, esse gigante não tem poder sobre a minha vida. Porque o Senhor falou que essa muralha caiu por terra. Você vai olhar para a sua cicatriz e vai saber que o Deus que te livrou dos gigantes do passado vai te livrar mais uma vez. Jesus, Ele nunca disse que seria fácil. Olha o que diz o Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, se você tem o Senhor com você, para que você vai ter temor, ter medo? Não precisa. É impossível caminhar com Deus sabendo quem Ele é e ainda ter medo. Eu falo que o medo é um medo normal. Já falei isso aqui várias vezes, em várias ministrações. Você tem um medo normal, isso é normal. Tem um medo que é um excesso. Você tem medo de sair de casa, você tem medo de fazer qualquer coisa. Então isso é excesso. O medo de uma expressão de dúvida, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando os teus inimigos tentarem te iludir dizendo, quem é você? Então você vai lembrar de quem diz que você é, quem Deus diz que você é. Agora declara aí com autoridade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu vou viver o que Deus declarou que eu viveria. Amém? Então, se Ele declarou, você vai viver. Apenas confie no Senhor. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil. Mas o Senhor está com você. Eu quero declarar umas verdades que o Senhor diz sobre você. Se ainda tem alguma dúvida de quem você é em Cristo, essa dúvida ela vai cair agora. E você vai saber
quem é você. Porque quando alguém vir falar para você quem é você, você vai saber responder. Então agora eu quero que você erga as tuas mãos e receba o que eu vou declarar sobre a sua vida, amém? 1 Tessalonicenses 1:4 diz: você é escolhido de Deus. 2 Timóteo 1:9 diz assim: você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5:17 diz: você é uma nova criatura. 1 Coríntios 6:9 diz assim: você é templo do Espírito Santo. Efésios 1:7 diz: você é perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 13:14 diz: você é livre do peso da lei. Gálatas 3:9 diz assim: você é abençoado. Apocalipse 12:11 diz: você é vitorioso. João 8:32 diz: você é livre. Efésios 6:10 diz: você é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1:24 diz: você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8:1 diz: você é livre de toda a condenação. Romanos 8:17 diz: você é herdeiro de Deus. E aí você pode falar: pastor, e quando vem a crise, vem as dificuldades, vem os gigantes, o Senhor tem uma palavra para você. Romanos 8:37 diz: você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então nada vai ser fácil, mas o Senhor está com você. O Todo-Poderoso está com você. Isso é favor, favor de Deus na sua vida. Terceiro ponto: Jesus nunca disse que estaríamos sozinhos. Mateus 28:20, parte B do versículo diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Será que aqui ele está dizendo: eu estarei com você só até certa parte, depois não? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai estar com você até o fim dos seus dias. Ou seja, ele está com você o tempo todo. Ele não vai te abandonar. Então, essa ideia de dizer que Deus te abandonou, esquece isso. Deus nunca vai te abandonar. Pelo contrário, é nós que abandonamos Ele. Mas Ele nunca vai te abandonar. Ele está sempre do seu lado. A Bíblia diz que até uma mãe que amamente o seu filho, ela pode esquecer dele. Mas Jesus jamais esquecerá de você. O maior poder do Evangelho é saber que Deus aceitou a ideia de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. O poder do Evangelho está em saber que Deus aceitou sentir a dor da perda de um filho, para que você nunca sentisse a dor da ausência de um pai. Você tem noção de que amor é esse? Do amor que o Senhor tem por você. Que Ele não abre mão de você de jeito nenhum. Embora você fale: Senhor, eu não quero mais, eu quero desviar, eu sou pastor, mas eu quero desviar. Tô nem aí, tô nem para a igreja. Ele vai falar: tá bom, filho, vai lá, desvia. Mas o meu amor continua. Até numa hora que o amor do Senhor vai te constranger, vai falar: agora você volta lá, da onde você parou, e continua a sua história. Porque eu estarei lá, te esperando. Nós não acabamos de cantar um louvor aqui no lugar onde o Senhor está nos esperando. Ele sempre esteve esperando, a gente que não foi. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Então você é filho de Deus, você é amado do Senhor. Olha o que diz Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse Senhor a Josué, filho de mim, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, eu vou te abandonar e você vai passar esse Jordão aí sozinho. Foi isso que ele falou? Não, né? Então. Mas ele falou assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. É isso que diz o Senhor para você. Ele nunca vai te abandonar, irmão. Creia nisso. Creia nessa palavra. Ele nunca te abandona.
Deus está dizendo a Josué que ele não está sozinho. Deus promete a Josué o quê? Que vai cuidar dele e jamais o deixará só. Assim como Deus foi com Josué, Ele também está com você. Jamais vai desistir de você. Você só precisa se lembrar, você não está sozinho. O Senhor está com você. Não esqueça de quem você é em Deus e das promessas que Ele tem na sua vida. Eu declaro o nome de Jesus sobre você. Você fluindo com leveza. Você voando alto como uma águia e você não vai se cansar. Eu não sei em que momento da sua jornada você está, meu irmão, mas eu quero liberar algo sobre você. É o momento de você recomeçar. É o momento de você levantar a sua cabeça e caminhar com passos largos em direção à sua promessa. Pastor, eu estou cansado, eu não consigo voar. Amém? Então corra. Pastor, eu estou cansado, eu não consigo correr. Então ande. Pastor, eu estou cansado, eu não consigo andar. Então rasteje, mas não desista da sua promessa. O Deus que foi com você no passado, Ele está com você hoje. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Não é tempo de voltar para trás. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de se comparar, de se entristecer. A palavra de Deus diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. O Senhor é teu refúgio e a tua fortaleza, o socorro mais presente na hora da angústia. E a nossa esperança em relação ao futuro é a única certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Saiba esperar o tempo do Senhor. Jesus nunca disse que seria rápido. Nunca disse que seria fácil, mas Ele nunca disse também que você estaria só. O Senhor está com você todos os tempos. Então somente creia na palavra do Senhor. Somente fique firme, não desista, porque o Senhor tem algo muito melhor para você. Tem algo muito melhor para sua família. Tem algo muito melhor para o seu ministério. Então não desista. Não é hora de desistir, é hora de avançar. É hora de acreditar, é hora de ter fé, é hora de se agarrar à esperança, é hora de falar: Senhor, eu sei que as circunstâncias não são boas, não são favoráveis, mas eu estou aqui de pé firme. Eu não sei qual vai ser o futuro, eu não sei qual vai ser o futuro do ministério, eu não sei qual vai ser o meu futuro, eu não sei qual vai ser o futuro da minha família, mas eu estou aqui de pé. Você tem que falar isso sempre por cima. Fala: eu estou aqui e eu creio que o Senhor vai cumprir a promessa. Eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu. Ele não vai te frustrar. Ele não vai te deixar triste. Ele vai, sim, te fazer alegre e feliz. Derramar a graça e o favor dele sobre a tua vida. Para que você continue crendo que o Senhor é Senhor em todas as circunstâncias. Deus é Deus. Não importa o que está acontecendo. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça neste momento. Quero orar.